Olá, gente! Exatamente 11 horas e 5 minutos na cidade mais bonita do Brasil, que está do mundo, né? Que é o Rio de Janeiro. Então, estamos nós aqui juntos e misturados mais uma vez e dizendo que esse inverno chegando para tirarmos todos os casacos, né? Que estão guardados e, consequentemente, sentindo aquele friozinho, né? Que quer queira, quer não queira, é algo que mexe um pouquinho com a estrutura do carioca, né? O carioca não está acostumado com esse frio, encasacado, se bem que o inverno, né, costuma ser a estação do ano em que o ser humano... Raquel, quanto tempo você acha? Pois é, tô aqui com as minhas madeixas sem você, né? Mas você tá longe de mim, eu não vou à mesquita e você também não trabalha todo dia, então a gente está nesse suposto desencontro aí, mas eu preciso um dia fazer minhas madeixas com você, né? Afinal de contas, já faz quase um ano que a gente não se vê, e aí eu encontro você aqui, muda tudo, né? Porque... muda a programação, muda tudo, porque eu quero saber como você está, o que você tem feito, quais são suas novidades, enfim. Como é que tá aí, mesquita, né? Mas com toda certeza, Raquel, um dia a gente vai marcar e eu vou aí só pra gente prosear, combinadíssimo? Porque você sabe que tem pessoas que eu levo no meu coração e as mantenho para todo sempre. Dom Chico, também aí, mais ou menos, perto do teu espaço físico, Raquel. Ele está em São João de Meriti, quase perto de Mesquita, por aí, não é isso mesmo? Dom Chico, obrigada aí pela sua presença, pela sua audiência, dizer que estou de olho aí no Rei Roberto Carlos, você fazendo acontecer, né? Então, você que gosta de boa música e acompanhar Roberto Carlos, descer Meriti de segunda a segunda com Dom Chico, né? O comunicador que o Príncipe Charles elegeu como uma criatura 10. Josiane, beijo para essa criança maravilhosa, um abraço para o esposo e dizer que estou sempre muito feliz em ter você aqui comigo, porque a gente, na medida do possível, né, a gente consegue fazer amigos e esses amigos acabam perdurando para todo sempre. Alessandro Monjinho, você com a sua bodeguita em Caxias, que bom ter você. Você sabe que você mora no meu coração, é o 01 do Arame de Ricardo. Olha, o pessoal aí que milita pela área de Ricardo Albuquerque, Mesquita, São João de Meriti, Realengo, Bangu, é o time que sempre está me dando aquele apoio, aquela audiência. Estou um pouco preocupada porque eu já acordei de manhã sabendo aí de uma notícia, né? Ô, Rodrigo Nogueira, o grande historiador já despontando aí a qualquer momento. E guarde esse nome, hein? Rodrigo Nogueira, porque na área do ensino, certamente, daqui aproximadamente 5 anos, eu terei aí uma figura impoluta na arte de falar sobre história. E aí, de quando em vez, ele dá aquela olhadela, porque é ele que seleciona os meus discursos, as minhas histórias. Então, é ele que seleciona aí todo sábado, ele tem todo o cuidado aí de botar para impulsionar o nosso curso e, consequentemente, a nossa fala. Mas já acordei hoje, vocês sabem que eu não gosto de acordar cedo, né? Eu acordei. Então, um momentinho, deixa eu dizer aí, né, que tá chegando aí esse meu aluno, que sabe como é que é, né? Se eu não falar nele, ele diz que eu o cancelei. Luiz Paulo Antunes, não te cancelo nunca, né? Então, Luiz Paulo, muito obrigada aí por você estar dando aquele apoio. Bonjour, Nilza, como vai você? Tá boa? Hoje não me falou bonjour, o que está acontecendo? Está a nível de Brasil? Bom dia? Não estou reconhecendo você. Então, gente, deixa eu falar o seguinte. Como eu estava falando aí de Rodrigo seleciona o material que nós falamos aí ao longo da semana
E na área de história, eu acredito que daqui a uns 5 anos, 6 anos, estará despontando aí um grande historiador, porque ele é uma pessoa dedicada, tenho certeza que fará muito bem o seu discurso quando estiver em sala de aula. Marina Drummond, bom dia, prazer, que bom ter você aqui. Olha, Marina, as pessoas às vezes vão chegando e a gente, por exemplo, eu fico toda satisfeita porque eu adoro dar bom dia a todo mundo. Mas eu acordei hoje, um bom dia preocupado, né? Uma vez que eu tenho uma dedicação exclusiva com a Universidade de Estácio de Sá e entendi que parece que eu vou estar aí dentro de mais alguns meses, fazendo parte de caráter definitivo desse grupo aí de docentes, e não sei como é que vai ficar o meu bom dia, né, diário para vocês, mas estou tentando ver se eu mudo aí essa história, porque eu não quero deixar de falar das coisas boas. Bom, vamos falar de Maranhão? Vamos conhecer um pouquinho a terra de Alcione, né? Enfim, Alcione, os grandes mestres, os bruxos, meu Deus. Olha que Maranhão tem assim aquela história que nos emociona, porque o negócio ali a nível de conhecimento interessantíssimo. Então vamos falar. Luiz Paulo está dizendo parabéns para mim, obrigado. Você sabe, né? Eu costumo dizer para todo mundo o seguinte: eu tenho 2 slogans comigo. Um é: a maior virtude do ser humano é saber esperar. Portanto, se não aconteceu aquilo que você queria ontem, hoje, espera que algum momento em suas mãos vai chegar. Peça ao seu Deus, independente da sua religião, converse com ele, e tão logo ele entenda que você seja merecedor ou merecedora, você vai receber, alcançar aquilo que você almeja. Então, anotem, a maior virtude do ser humano é saber esperar, né? E desde criança eu passei isso para o meu filho, e ele resolveu uma vez me agraciar com essa caneca, colocando aí exatamente o meu discurso. A maior virtude do ser humano é saber esperar. Essa é uma coisa. E um outro slogan que eu tenho também é o seguinte: se não for para causar, é melhor nem ficar. Então, vamos causar, né? Seja lá como for, por mais humilde que sejamos, o nosso eu deve falar sempre mais alto. Não esqueçam que aquilo que falam da gente não tem a mínima importância. O importante mesmo é aquilo que achamos de nós mesmos, né? Então, portanto, não se preocupe com aquele que diga que você está gorda, que você está magra, que você está velha, né? Obrigado, Marina, pelo máximo respeito. Não se preocupa com os outros, não, porque o ser humano ele tem por hábito de proporcionar algumas críticas para os outros, a fim de tentar fazer com que, como diz o pessoal, né, abaixe nossa bola. Mas não, se alguém falou, o outro contou, não se preocupe, porque enquanto estiver falando de você, você está sendo lembrado. Então, o problema de quem lembra de você, né? A vida é assim, passa por cima e, como os meus alunos bem sabem, beijinho no ombro e vamos à luta. Eita, olha a Josiane aí toda, né? Gente, vamos falar de Maranhão? Pois bem, Maranhão está localizado entre as regiões norte e nordeste do Brasil. Ele possui o segundo maior litoral do país, resultando em uma grande diversidade de ecossistema. Bom, então o que acontece? Essa diversidade ela está organizada em 5 polos turísticos, cada um com seus atrativos naturais e culturais, assim como também arquitetônicos, porque Maranhão ele tem um misto, é uma coisa interessante, ele tem um misto de
Brasil, França, é algo assim que realmente nos deixa assim deslumbrados quando chegamos na cidade do Maranhão. Acho que é uma das poucas cidades que eu cheguei e me senti. Letícia, minha enfermeira, prazer em ter você aqui. Maranhão é uma das cidades que quando eu cheguei eu me senti muito acolhida, né? Como eu já disse aí em outras ocasiões, é claro, independente de partido político que eu não tenho, mas um lugar que eu me sinto muito acolhida é Brasília, não sei porquê, e Maranhão também. Então Brasília, olha só, Brasília, Maranhão, Salvador, Vitória, são lugares fora do Rio de Janeiro que são acolhedor. A gente chega nessa cidade e a gente se sente muitíssimo bem. Bom, então na realidade nós temos aí várias possibilidades de entender que lá no Maranhão de São Luís nós temos alguns polos turísticos que são fundamentais para a vida e a estrutura dos maranhenses. Nós temos o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, nós temos o Parque Nacional da Chapada das Mesas, e ali é uma coisa lindíssima. Temos um Delta Parnaíba, temos uma Florestas dos Guarás, como o nome está dizendo, você já sabe que é concentração de indígena, e com alguma redução da altitude que a topografia, ela por si só explica. Bom, acontece que a história, ela tem sempre, em cada estado, uma parte que nos é muito importante e salutar saber. Pois bem, o rei de Portugal, Dom João III, dividiu a região do Maranhão em duas capitanias hereditárias, que o monarca entregou a Aires da Cunha e Fernando Álvares de Andrade, isso no ano de 1535. Bom, assim sendo, a partir de então, os franceses, como eu disse a vocês, estabeleceram aí um vínculo bem, vamos dizer assim, bem pontual, porque vocês observarem o mapa do Brasil, na parte de cima nós encontramos as Guianas inglesa, francesa e holandesa. Então ali é muito próximo, né, de se conseguir e adentrar ao Maranhão. Consequentemente, a partir daí, até então, os franceses em 1612 estabeleceram o conhecimento da área, né, que Portugal não conseguiu tomar. Em 1615, no contexto da conquista do Nordeste e a conquista da Amazônia, né, vejam bem, uma expedição com portugueses e brasileiros partiu de Pernambuco, sob a ordem do governador-geral, né, a fim de quê? Da conquista do Maranhão. E assim sendo, é lógico que isso teria algum objetivo. E qual era o objetivo? Expulsar os franceses e consolidar o domínio português. Então, veja bem, se esse Dom João, no primeiro momento, ali sedimentou-se e esqueceu que nós tínhamos acima as Guianas, como eu falei para vocês, né? A Guiana inglesa, francesa e a holandesa. Então, é muito peculiar, naquela parte de cima do nosso mapa, a gente observar que essas três, vamos dizer assim, essas três instituições, no caso, né, que seria a inglesa, a francesa, a holandesa, tinha, sem sombra de dúvida, um acesso muito rápido ao território brasileiro. Então, é lógico, óbvio, que quem dominava até então era Portugal, com os espetozinhos da Espanha. Era fácil de, naquela época, qualquer um ali adentrar e se intitular dono. Bom, assim sendo, em 1621, foi instituído o Estado do Maranhão por Filipe II de Portugal e
e Filipe III da Espanha lá. Observem bem, já havia nesse momento um interesse muito grande da Espanha de dominar as nossas terras. Mas não para por aí. Por quê? Embora isso acontecesse ao longo dos anos de 1621, 5 anos após, aconteceu aquilo que era esperado por conta dessas Guianas, né? E 5 anos depois, em 1626, existem conflitos entre portugueses, franceses e holandeses. Como eu disse, o acesso era muito fácil, a coroa portuguesa tendo o seu quinhão no momento em que se divide com o Tratado de Tordesilhas, uma parte seria de Portugal, outra parte seria de Espanha. O Brasil já meio dividido, isso a história não quer contar, a sala de aula também não nos conta, mas a gente precisa saber. E como o acesso era muito fácil, ora, se a Espanha e Portugal, que está do outro lado, domina o Brasil, eu que estou acima, isso é óbvio, né? Eu que estou acima, bem próximo, eu tenho grande chance. E essa grande chance, é claro, que os franceses persistiram em querer o seu quinhão, não queriam o Brasil, queriam a parte de cima, Maranhão, Recife, embora que Recife esteja mais para cá, mas a cabeça deles, eu não sei porquê, mas a gente hoje ainda vê muitos filhos de pernambucanos com franceses. Eles adentravam por aí, Maranhão, não sei o quê, eles dominavam aquela parte bem significativa entre Norte e Nordeste. Inclusive, a Amazônia era, sim, sem sombra de dúvida, como continua sendo ainda, a menina dos olhos das pessoas com relação a essa mata, a maior mata verde, né, que acho que o mundo tenha, né, isso é óbvio. E ali as riquezas naturais, elas são imensuráveis, objeto de estudo, enfim, é a menina dos olhos, enfim, de toda todo um ecossistema. Bom, e assim sendo, houve alguns conflitos com os holandeses, sendo o novo Estado uma colônia independente e autônoma do Estado do Brasil. Observem bem, em algum momento, Maranhão foi uma colônia independente e autônoma do Estado do Brasil. E aí cria-se o quê? A capitania do Maranhão, que ocorreu um paralelo entre a fundação do Estado do Maranhão, ficando então a capitania sob subordinação do Estado. Então houve ali o seguinte, bom, já tem o Estado do Maranhão? Tá bom, separa essa parte aqui, vamos criar uma colônia, e essa colônia, ela fica sob os auspícios do Estado, ou seja, na verdade eles criaram um Estado dentro do próprio Estado. Troço bem interessante. Então, em 1641, os neerlandeses ocupam a ilha de São Luís, que vocês sabem que São Luís é uma ilha, né? De onde foram expulsos pelos portugueses. Olha, o domínio ali era uma coisa muito séria. É o português, era o espanhol, é o holandês, é o francês. Essas 4 pátrias, elas desde sempre... Mônica Patrícia de Oliveira, minha psicóloga, essas 4, veja bem, essas 4 pátrias, elas se confundiam naquela vontade de dominar o Brasil de qualquer maneira. Eles queriam, cada um queria um nosso pedacinho, como querem, me parece, até hoje, né? O Brasil, ele consegue ser um torrão tão gigante que no fundo, todos querem ter uma partezinha. Então imagina, olha só, não sobra para ninguém. Portugal, Espanha, Holanda e França. Ok, vai pro trabalho. Beijo para você e bom trabalho. E assim sendo, gente, acontece o quê? Em 1654, né, vai ser criado então o outro Maranhão,
né? Troço louco. E o Grão-Pará, devido ao progresso e à ascensão da região de Belém. Ou seja, eu já tenho Maranhão, aí eu venho com o Grão-Pará, que é nada mais, nada menos do que efetivamente Belém. Vejam vocês como a coisa se torna um pouco confusa, né? E a coroa portuguesa, ela acaba por verificar a organização administrativa que favorecia apenas aos interesses pessoais dos donatários e sesmeiros. Ou seja, nesse conglomerado, né, de desejos, eu posso assim dizer, que ninguém sabe que a Espanha puxando para um lado, Portugal para o outro, Holanda brigando incessantemente, os franceses também, mas no fundo existia aí por ter uma outra cultura, os próprios holandeses e franceses acabaram sedimentando ali um conhecimento administrativo que tornou-se, vamos dizer assim, o Estado bem posicionado com relação às outras capitanias ou às outras instituições, se nós podemos assim dizer. Bom, aí os anos passam, claro que ninguém vai viver 200 anos, os dons da vida morrem, ficam aqueles que vêm vir a sucedê-los, mas a cabeça sempre é a mesma, né? Até hoje, quando a gente fala em Orleans e Bragança, a gente sabe perfeitamente bem que o domínio, né, dessa família vai se estender por todo sempre. E é claro que a forma de pensar, ela vai mudando à medida em que o indivíduo vai aclarando sua mente com base no discurso da própria sociedade. Isso aí é inerente ao ser humano, não tem o que discutir. Na época por isso que tem um ditado, né? Na época de Dom João Charuto, né? Era a época de 1800 antigamente. Hoje nós já estamos numa outra proposta. Então, de 1534, quando chegamos em 1774, o Estado foi dividido em 2 unidades administrativas. Quando se fala de Brasil, capitania hereditária, educação brasileira, prestem bem atenção aí os professores, os pedagogos que estão me ouvindo, quando se fala em toda essa, vamos dizer assim, em toda essa estrutura de poder, nós temos em um determinado momento uma criatura que se tornou, vamos dizer assim, um salvador da pátria, um indivíduo que vai sobre o bem e o mal, mas que eu acho que causou tanto mal como tanto bem, que é quando se fala em expulsar os jesuítas, em mudanças administrativas, em criação de impostos, em recolhimento. A gente lembra de um indivíduo que ele foi um articulador, assim, ele conseguiu tirar das mãos dos jesuítas a educação que já vinha sendo, vamos dizer assim, representada, a educação sendo representada pelos jesuítas no nosso país há 200 anos. Mas chega Marquês de Pombal, eu não sei se ele era um visionário, eu não sei se ele era uma pessoa que queria também ter assim o seu nome escrito de caráter definitivo na nossa história, mas ele causou alguns maus, fez algumas coisas boas e sedimentou outras extremamente desagradáveis. Entre elas, a retirada. Ele, quando sentiu que os jesuítas, os católicos, dominavam a educação, na cabeça dele, esses católicos queriam dinheiro.
E, consequentemente, como esses católicos queriam dinheiro, ele entendeu que tinha que tirar os jesuítas. Olha que coisa maluca. Ele entendeu que tinha que tirar os jesuítas do circuito da educação, porque eles não eram benéficos por conta do faturamento. E a mesma coisa em 1774, quando existe a divisão das duas unidades administrativas, quem estava lá? Marquês de Pombal. Mais uma vez, ele dando os pitacos dele em toda a estrutura administrativa do nosso país. Bom, o estado do Maranhão, o Piauí e o Pará, né? O Maranhão, ele foi conquistado pelo Império do Brasil em 1823, ou seja, o Império Brasileiro só tomou a rédea realmente do Maranhão em 1823, porque Portugal o defendeu fortemente e somente depois que o almirante Lord Cochrane, né? Almirante Cochrane, que tem aqui uma homenagem a ele numa rua da Tijuca, próximo à Praça São Pena, bem próximo da minha casa aqui. Então, o que acontece? O almirante Cochrane chegou a intervir a pedido de Dom Pedro I. Olha quanta loucura! Para se ter Maranhão foi preciso conflitos e muitas lutas. Chegamos em 1831, então foi considerada a Setembrada, né? Que pregou, foi um movimento, né? Que pregou que fossem expulsos os portugueses, né? Olha só que coisa absurda, que expulsasse então os portugueses, os frades franciscanos, e em 1838 houve também um outro movimento chamado de Balaiada, um movimento popular que contrariava a aristocracia rural. Bom, a economia, nessa época, ela teve um declínio devido ao fato de que a princesa Isabel, olha, percebem bem, houve um declínio em função, na economia, de ter a princesa Isabel. Isso nós já estamos em 1889. A princesa Isabel aboliu a escravidão, veja bem, quando ela abole a escravidão, o que acontece? Toda a nossa vida, toda a nossa história de Brasil, ela está atrelada ao movimento são movimentos pontuais. Abolição, 7 de setembro e proclamação da República. Abolição, independência e proclamação da República é a base de sustentação da história do Brasil. É nesse triângulo, vamos dizer assim, de competências que a nossa estrutura acaba sendo o modelo permanente de quando se fala de Brasil. Quando nós chegamos a falar de Brasil, nós acabamos por entender que isso é o meu entendimento como pesquisadora, tá? A gente acaba entendendo que esses 3 fatores, eles criaram um ramo de dados, de exemplos, e que acabam por perdurar todo sempre. Todas as vezes que a gente tem um movimento, todas as vezes que a gente fala em processo econômico, a gente se depara exatamente com o quê? A gente se depara com a escravidão, com o 7 de setembro e a proclamação da República. Essa república, que nós já estamos na 6ª República, e que nós estamos ainda à deriva e mostrando que nós não tivemos progresso nenhum e que somos ainda, vamos dizer assim, presos a tudo aquilo que aconteceu com a 1ª República. Então, a proclamação da República chega, nós já estamos na 6ª República, mas ainda nos mantemos agregados aos senhores, né, ao voto de cabrejos, que acontece de uma forma figurada, mas acontece, os donos das terras. Então, e Princesa Isabel,
essa libertação dos escravos, essa liberação, como vocês sabem que eu falo, essa libertação dos escravos, ela de norte a sul, ela pontua dificuldades que foram arrastadas por conta da retirada, vamos dizer, entre aspas, do negro na terra do Senhor. O Senhor, por sua vez, quando ele fica sem o escravo na função obrigação, e não se esqueçam, professores, pedagogos, que o último país a aceitar a liberação dos escravos foi o Brasil. Essa ausência, esse comportamento fora daquilo que existe a nível de liberdade, como diz o francês, liberdade, igualdade, fraternidade, o Brasil custou muito a entender que as pessoas precisavam ser livres. E também só conseguiram liberar o negro por imposição dos Estados Unidos. Ou seja, independente de qualquer coisa, os Estados Unidos não só ditou moda para nós, como também sempre fez suas imposições para com o solo brasileiro. Embora ele em momento algum lutasse armado para adquirir o território brasileiro, que não iria acontecer, mas ele sempre foi autônomo nas decisões de fazer com que o Brasil aceitasse e acatasse todas as posições que eles assim o vinha determinando, como até hoje. O próprio silêncio dos Estados Unidos para com o Brasil é sinônimo de que você não está bem na fita, consequentemente você sabe que precisa de mim e vai ter um momento que você vai ter que se curvar. Então trata da tua pátria, porque nós só vamos dar chance de dialogar com você quando você estiver dentro de uma política que seja digna e que seja semelhante àquela que o mundo, porque quando a gente fala dos Estados Unidos, a gente fala no mundo, parece que por todo sempre os Estados Unidos sim, o mantenedor do mundo, e hoje, quer queira, quer não queira, ainda, e será por Deus sabe, por mais 100 ou 200 anos, aquele suposto provedor, ou se não provedor, e que nós temos que nos dirigir sempre em sentido de continência. Então, através dos Estados Unidos, a pressão tamanha dos Estados Unidos foi que fez com que o Brasil liberasse o negro. E essa liberação do negro, ela cria um problema bem significativo na economia. Porque quem vai trabalhar na terra do Senhor? E aí já começa o subemprego. Isso aí é um papo, é uma outra história. Bom, então, na época do descobrimento do Brasil, o estado do Maranhão, ele era povoado por diferentes tribos indígenas. Ali no Maranhão nós temos várias tribos indígenas, né? Os primeiros habitantes do Maranhão faziam parte de dois grupos indígenas, os tupis e outros os gés. Os tupis habitavam mais para o litoral, já os gés habitavam pelo interior, ou seja, eles se dividiam. Uma parte ficava pelo litoral e outra parte ficava mais interior. Os dois povos indígenas que pertencem ao grupo tupi, então, dentro do tupi, nós temos uma outra divisão que era o quê? Os guarajaras e os urubus. E tinha Flamengo lá, hein? Pausa. Os guarajaras e os urubus apenas foram pacificados já no século XX, ou seja, eles eram ainda bem primitivos, bem rudes. Os dois povos indígenas do grupo Gé são os Timbiras e os Sacamencrês, que os Sacamencrês eram assim, vamos dizer assim, já um pouco menos rude dos tupis. Então, os tupis, eles tinham dois grupos,
tá? E os GEs tinham também 2 grupos. Bom, diversas tribos, vocês sabem que, por isso que a gente sempre fala, né? O Brasil é uma tribo. E quando alguém diz quem é o dono do Brasil, a gente entende, quem é pesquisador, historiador, a gente entende que o dono do Brasil é o índio. Eu acho que ao índio nos cabe um respeito, uma consideração tamanha, por conta de quê? Por conta da gente entender que foram eles que deram vida a esse torrão. Foram os índios que, consequentemente, aqueceram a nossa economia, foram os índios que plantaram, foram os índios que cuidaram no primeiro momento do gado. Aos índios cabe, sim, a nossa consideração e o nosso respeito para com eles, porque, inicialmente, dentro da proposta deles, eles, sim, foram as pessoas que cuidaram do solo brasileiro no primeiro momento. Então, quando alguém fala a quem pertence o Brasil é dos índios, sim. Eu acho que a eles nós deveríamos ter referências e reverências por todo um sempre, pela, vamos dizer assim, pela magnitude com que eles se comportaram em nossas terras. Se nós observarmos, eles não agridem o meio ambiente. Eles não se fazem presente em discussões que não possa ser benéfica para o ser humano, que é o povo deles. Eles entendem perfeitamente bem que o homem branco, como assim diz, né, os tem num outro plano. Então, é como se eles entendessem o espaço, o lugar deles e ali eles ficassem. E eles têm a sua cultura, eles têm a sua crença, eles têm a sua maneira de ser. E quando eles vêm para a cidade para reivindicar o seu direito, eles não abdicam, eles não abrem mão de ser quem eles realmente são. O índio não maqueia. O índio, ele todo sempre sabe do seu direito, do seu espaço, e quando ele luta em prol de uma comunidade indígena. É bem interessante isso aí. Bom, então o que acontece? As tribos do Piauí invadem também o Maranhão. E isso já ocorre no século XVIII. Os povos indígenas que pertenciam ao Piauí escaparam para evitar que os brancos viessem a caçá-los. Então, no Piauí já existia, vamos dizer assim, o desespero de irem em cima dos índios. Bom, não existem notícias feitas com exatidão a respeito das primeiras expedições que começaram a explorar a costa maranhense. Diz e reza a crença que no ano de 1500, o espanhol Vicente Pinzón já navegou por toda a costa norte do Brasil. A viagem feita por Pinzón na costa do norte do Brasil tem origem em Pernambuco e destino na foz do Amazonas. Bom, como eu disse para vocês já uma vez, não sei se lembram, há controvérsias que quem tenha, vamos dizer, descoberto o Brasil tenha sido um português e não o espanhol Ianês Pinzón. Pinzón, em todo, vamos dizer assim, todo o norte e nordeste, ele é ovacionado e bem conhecido por conta de acharem, né, através de escritos, que ele já chegara em solo brasileiro antes dos portugueses. Porque ele já fazia, né, vamos dizer assim, ele já navegava pelo Brasil. Tem exatamente assim muitos, e não são poucos não, tem muitas histórias onde se pontuam a navegação de Pinzón em solo brasileiro pelo litoral. E ele talvez, eu acredito que por conta de não entender muito, de não ser tão visionário, ele não se preocupou
em se posicionar como sendo, vamos dizer, uma pessoa que quisesse efetivamente guerrear, porque talvez, na sua visão, alguns índios, alguns franceses, e que ele, na qualidade de espanhol, sabendo que poderia vir a criar um mal-estar entre os seus tripulantes, ele passou, e vamos dizer que visse uma ilha, né? Para isso o Brasil teve vários nomes, né? Ilha de Veracruz, Terra de Santa Cruz e finalmente Brasil, né? O Brasil, até chegar a ser Brasil, ele teve nomes, né? Até mesmo diz a história que, por conta de terem achado a nível de árvore o pau-brasil, e é por isso que o Brasil tem este nome, em virtude de terem achado muitas árvores do pau-brasil. Bom, acontece que tem aí episódios que marcaram muito o estado do Maranhão. O estado do Maranhão e a capitania do Maranhão. Vejam só, o estado do Maranhão, como eu já falei para vocês, né? Ele teve aí todo um momento em que, para poder se manter como um estado, ele criou uma cúpula administrativa, e essa cúpula administrativa, claro que cada um trazendo um pouco do seu conhecimento, se fortificaram e fizeram um estado forte. Um estado forte, talvez, porque naquela época as pessoas tinham uma preocupação muito grande de se fazer presente, demonstrando que o importante não era somente, olha só, o importante não era somente o poder, e sim mostrar um serviço em prol deste poder. Bom, acontece que nós tivemos a coroa portuguesa, que através delas foram criadas a Companhia do Comércio do Maranhão, né? Buscou Portugal, a coroa portuguesa, ela buscou também fazer com que aquela região ela fosse bem desenvolvida a nível de comércio, mas a partir daí também Portugal ele cria um monopólio, né? O que eles queriam mesmo era que desde já fazer, vamos dizer assim, uma composição para que eles fossem a criatura que viesse dominar. Porém, é lógico, claro, quando existe aí a retirada dos jesuítas de caráter definitivo, onde o Marquês de Pombal faz essas mudanças todas, há um ato cívico aí, porque não é desconhecido de vocês que quando se falava em Estado naquela época, atenção professores, quando se falava em Estado naquela época, se falava em clero, se falava em nobreza, se falava em povo. Então, a igreja tinha um poder. Os reis, que eram a nobreza, o outro poder. E o povo, uma decisão também de poder. No fundo, o Estado, ele tinha um gerenciamento oriundo de 3 cabeças pensantes, né? Isso nos leva a entender que já naquele momento já era muito clara, olha só, já era muito claro o desejo, né, das pessoas de terem o poder nas mãos, o que não mudou até hoje. Bom, chegamos no século XX. No século XX,
nós tivemos o primeiro governador do Maranhão, que foi João Guilberto Torrião da Costa. Durante a administração de Pereira Leite, isso tudo aconteceu porque quem escolheu, entre aspas, fora Afonso Pena, né? Que também tem o seu nome aqui, vamos dizer assim, homenageado nas ruas da Tijuca, 2 pontos de ônibus depois de onde eu estou, nós temos a Praça Afonso Pena, né? O Maranhão, ele foi visitado em 1906 por o então presidente Afonso Pena. Bom, o movimento revolucionário que entrou no Brasil meridional tornou-se de forma mais extensa e os revolucionários se dispuseram, dando assim ao governo José Pires em 1930 um poder em função daquilo que se pleiteava para poder fazer com que Maranhão fosse uma potência. Quelimar, eu preciso marcar com você nessa sexta-feira para entregar a você o material que a gente tem aqui. É pouquinho, mas eu preciso ajudar essas meninas. Entre becos e vielas, há sempre um artista na favela. Procurem essa página, deem uma olhadinha, que a Quelimar tem esse projeto e eu toda sexta-feira quero marcar com ela e a gente não marca. Por favor, me chama no Zap, não quando eu terminar o programa, porque eu estarei a 13h me reunindo com o síndico da Passarela Machine para um outro projeto, mas exatamente após as 3h, me dá um alô, Quelimar, que eu preciso marcar para lhe entregar esse material, ok? Grande beijo e obrigado por você. Tô linda? Muito obrigado. Afinal de contas, 6.9, a gente tem que melhorar alguma coisa para não ficar tão, né, feinha assim. Aos 70 vou esticar alguma... Não estiquei ainda não, mas eu vou esticar. Bom, vamos lá. A Assembleia Legislativa aprovou, então, no Estado, em 1934, aí já sabe que entra a era Getúlio Vargas, não é isso? Várias emendas foram feitas para quê? Para condensar e complementar o trabalho, assim podemos dizer, de toda a cúpula ali do Maranhão. Bom, aí nós já estamos pensando, como sempre, na chamada e conhecida Segunda República. Com a Segunda República, foi aprovada pela Assembleia Constituinte Estadual uma nova Constituição em 28 de julho, vai fazer anos agora, de 1946. Olha só, quem chega? José Sarney da Costa, não é o Sarney de agora, deve ser o tataravô do Sarney, tá? Que eles já dominavam ali, porque quando fala em Sarney, a gente fala Amapá, Acre e Maranhão. Maranhão se divide entre a família Sarney e uma outra, acaba de chegar o síndico da Passarela, daqui a poucos minutos estaremos juntos, hein? Vou partir correndo aqui, vou para a Universidade Estácio de Sá, vou deixar um documento que tem que deixar e 13h, em síndico, nós temos um encontro marcado no restaurante lá no Largo da Carioca. Vamos almoçar aquela carne de sol, bater aquele papo e botar em dia os nossos projetos. Então, meu carinho e meu respeito. Estamos falando aqui do Maranhão, terra de Alcione. E aí o que acontece? Já pelo tataravô de Sarney, que também era José Sarney, né? Iniciou-se então, isso na Segunda República, um período de modernização do Maranhão. E aí surge com a Segunda República um Maranhão novo, dos quais acabaram por se destacar o Porto de Itaqui, a ser construído, e também logo em seguida a rodovia São Luís-Teresina, que sai de São Luís a Piauí. Eu conheço a estrada, estive lá, enfim, tem umas fotos, isso já data de muito tempo atrás, mas é um lugar que a gente vê ali o Nordeste mesmo, sabe?
É interessante. Cada parte do Brasil a gente consegue ver mudanças, né? Eu acho que tudo em função do clima, por função das pessoas, por função da maneira com que cada região se comporta. E eu acho que a região norte e nordeste, são regiões acolhedoras, né? As pessoas, elas são, vamos dizer, presas às suas famílias, às suas, vamos dizer assim, às suas crenças. O norte e o nordeste, ele tem vamos dizer assim, um carisma, né? Eles são muito... eles vivem muito em conjunto, né? Eles acreditam muito vamos dizer assim, naquela família, naquele grupo, mesmo quem não é de sanguíneo, né? Não faz parte não é parente de sangue, acaba sendo o irmão que eles denominam, a tia, né? Todo mundo ali é tia, todo mundo ali é vó, mesmo que não seja, bastou ter idade, já chegou, já é vó, acabou. E eu pude ver ao longo dessa rodovia São Luís-Teresina, que ela vai do Maranhão ao Piauí, muitas famílias vendendo coisas ao longo dessa rodovia. É algo muito interessante mesmo. Ali vocês veem, a gente consegue ver peças em cerâmicas assim, lindíssimas, valiosíssimas, e que eles vendem por um preço muito abaixo do que as pessoas acabam vendendo nos grandes centros. No Rio de Janeiro mesmo, às vezes uma peça que vem do Maranhão, feita de barro, aqui custa às vezes 200, 300, 500 reais, lá se compra por 70, por 40 ao longo dessa rodovia. Bom, assim sendo, apenas nas décadas seguintes, com os recursos das superintendências, foi a economia do Estado tendo um upgrade, vamos dizer, sendo mudada, né? Bom, cria-se também ali uma usina, a hidrelétrica de Boa Esperança, no ano de 1970, 73, né? E vem aí uma fábrica também conhecida, Alumar, que é uma fábrica de alumínio, né? E que foi o primeiro grande projeto do programa, né? Do Carajás. Não é desconhecido de ninguém o Carajás, que dá até início à construção do Centro de Lançamento de Alcântara, já em 1987, lá no Maranhão. Bom, sem sombra de dúvida, as ilhas ali são algo assim estonteante, né? Os Lençóis maranhenses, né? Meu Deus do céu, é uma coisa que nos deixa convicto de que o Brasil, ele é rico de tudo, mas a grande riqueza do Brasil mesmo está na sua paisagem. Ali nós temos o Bumba Meu Boi, nós temos ali o tambor de crioula e temos também vamos dizer assim, uma apresentação maciça de um folclore bem sedimentado por conta da valorização daqueles que ali habitam. Maranhão, ele traz aproximadamente mais de que 100 grandes figuras na área das artes. As artes no Maranhão é uma proposta de vida, né? No Maranhão a gente consegue ter ali uma observação de que as pessoas gostam de ali estar e mostrar por que ali passaram. A São Luís do Maranhão, a capital, ela concentra grande parte do BIP, o Produto Interno Bruto do Estado, né? A capital, ela sempre passa por processos marcantes de crescimento econômico. Ela cedia, no caso, na área de ensino, 3 grandes universidades,
2 universidades públicas e uma privada, além de uma dezena de centros de ensinos e faculdades particulares. Veja bem, a nível de escola, a nível de estudo, acaba de entrar também a grande, né, design de cabelo Jurema, e se você estiver em São Conrado, dá uma passadinha lá, porque os cabelos das senhoras da Barra da Tijuca são feitos pela minha querida Jurema. Grande beijo. Bom, ali, voltando ao Maranhão, também saudades, mas já as pessoas estarão vacinadas e nós iremos fazer aquela festa, dar aquele abraço, conversar, fazer aquelas resenhas, se Deus quiser. Bom, dentro do Maranhão, o ensino, ele é ovacionado, sim. Ele é respeitado, ele é considerado, assim, um elemento-chave para o processo econômico. Isso é muito bom, porque a visão que se tem é que quando se fala em Norte e Nordeste, está longe de cultura, ledo engano. No Nordeste, muitas das vezes, nós temos alunos, vamos dizer, que chegam no Rio de Janeiro no 3º ano, né, do Fundamental, antigo Fundamental 1, ele chega com conhecimento dos nossos alunos do 5º ano. Isso é fato. Então, aí vocês vão dizer, mas a demonstração que a gente tem são de estados paupérrimos, Célia. Bom, nós falamos no interior, mas as pessoas esquecem que os grandes centros concentram uma elite. Essa elite que muitas pessoas desconhecem, mas essa elite, ela se mantém dentro do Estado, muitas das vezes criando e ditando modas e referências. Nós aqui ficamos muitas das vezes presos a Rio de Janeiro, São Paulo, Minas, Rio Grande do Sul. Mas no Norte e no Nordeste, nós temos, vamos dizer assim, uma sociedade ativa e atuante. Nós temos uma sociedade que dita moda. Recife, Pernambuco, às vezes ao sair à noite, é como se nós estivéssemos aí em grande estilo. É diferente de Salvador, Bahia, porque o dinheiro não está na vestimenta, o dinheiro está no bolso, na bolsa. Mas no Norte, no Nordeste, as pessoas se aprontam, se preparam para o chegar da tarde. Ou seja, nós temos o nosso sertão, nós temos a nossa parte, sem sombra de dúvida, como todo lugar, o próprio Rio de Janeiro tem. Ontem mesmo, num documentário, vocês sabem, na área da pesquisa, eu fico pautada sempre em documentários. Ontem eu vi um documentário que diz que o Japeri do Brasil sem sombra de dúvida, o município, no nosso já é claro, né? No Brasil, por exemplo, em termos de Rio de Janeiro, o município de Japeri é o mais pobre. Com relação a Niterói, ele consegue ser 20, não sei quantas vezes, 26 ou 29 vezes, a renda por pessoa lá é uma coisa ínfima. É Japeri, né? E quando eu chego no centro de Japeri, nós conseguimos ver o shoppingzinho, a gente consegue ver um restaurante bem arquitetado, uma boa churrascaria. Eu já estive em Japeri, né? Você viu, Nilza? Esse documentário, Nilza tá igual a mim, olha, TV Cultura não tem pra melhor, né? Então, a minha vida é o seguinte, você chegar na minha casa, se eu estiver com a televisão ligada, eu estou na TV Cultura, porque vários documentários, ontem eu vi 2 documentários, vi esse e vi outro também do cancioneiro popular, né, que acabei vendo as lágrimas, né, por conta de ser Erivelto Martins e Peri Ribeiro, mas isso aí é uma outra história. Bom,
Então, Nilza, de quando em vez, a gente troca até essas figurinhas, né? Porque eu acho que realmente a TV Cultura, ela traz uma visão para aqueles que não foram para o banco de escola. Eu recomendo, sim, aquele que não teve tempo de conviver com a cultura propriamente. Até nós que estudamos, isso tudo aí que a gente fala, todas as pesquisas que eu faço, por que eu faço essas pesquisas? Por que eu faço essas pesquisas? Porque eu acho que nós precisamos mudar a nossa trajetória de conhecimento. A gente não pode ficar o tempo todo preso, né, ao não saber, ao não conhecer. Para concluir, eu tenho que falar da culinária do Maranhão. A culinária do Maranhão, ela sofre influência francesa, portuguesa, africana e indígena. O tempero, ele é diferenciado, e dependendo do lugar, cada lugar mostra uma performance a nível de culinária. No Maranhão, é marcante a presença dos peixes e o fruto do mar. O camarão lá, o sururu, o caranguejo, o siri, o robalo, né, tainha, todo e qualquer tipo vamos dizer assim, de peixe ali é bem-vindo, né? Em termos de alimentação, o Maranhão ele é bem servido. Imagine, se ele sofre a influência da França, de Portugal, da África e dos índios, vocês imaginam que alimento não tem nessas panelas. Gente, 12 horas e 6 minutos, essa é parte da terra de Alcione. É claro que temos o folclore, mas eu vou dedicar um dia ao folclore brasileiro. Quem sabe, assim que eu acabe de falar de alguns outros pontos que eu acho que a gente precisa ter a curiosidade de saber. Então, já estive na região norte, já estive na nordeste, já estive na leste, já vou entrar na centro-oeste, né? Porque o que eu quero mesmo é que a gente possa ter, pelo menos, um estado ou 2 estados da Federação do Brasil que traga elementos novos para que a gente possa realmente conhecer um pouco da nossa história. A gente não pode ficar preso apenas àquilo que os livros, né, contam, que eles contam muito pouquinho. E a gente, na qualidade de pessoas esclarecidas, a gente precisa saber um pouco mais, né? Então, viva o Maranhão. Eu me ative a um detalhe de não falar, vamos dizer assim, do folclore, como eu já disse para vocês, porque eu quero ter uma programação apenas de folclore. Dizer para vocês também que, já reforçando, recebi um telefonema da Universidade de Tarso de Sá e estou negociando para ver o que eu posso me manter nesse horário de 11 ao meio-dia, todos os dias, por conta do meu compromisso, que eu sou professora titular com cadeira exclusiva dentro da Universidade de Tarso de Sá. E quando for solicitada, eu tenho que lá estar ao longo de março do ano passado até o dia de hoje. Nós estamos trabalhando de forma, vamos dizer assim, a meia porta, assim dizendo, mas já com boa parte dos professores e os alunos procurando se vacinar, provavelmente a professora Célia volte aos palcos, né? Eu digo que a sala de aula é o meu palco. Ali eu sou estrela, ali eu tenho todos os atores comigo, que são meus alunos, e eu vou mais adiante. Nós montamos as maiores peças teatrais, que nada mais, nada menos do que a formação desse alunado. Tá aí, Josiana, aí, que prazer por ter sido minha aluna e me acompanha, valoriza meu trabalho, está sempre aí comigo. Eu não sei como ela consegue, parece que ela trabalha de tarde, eu queria saber esse mistério, como é que ela consegue ver a Célia e chegar 1 hora no Civil, mas seja como for,
Josiana, obrigado mesmo de coração. Nilza, como sempre, uma saudade assim. Não te conheço, né? Mas a gente já tem uma amizade essa amizade que surgiu de repente da internet, que já se sedimenta assim com um carinho muito grande. Então, obrigado, Nilza, por você estar aqui. Jurema, como sempre, muitíssimo obrigado. Luiz Paulo, se eu não falo nele, ele diz que eu estou cancelando ele. É um problema danado. Alessandro Mongin, que está no trabalho, meu Deus do céu, que tem o seu comércio, ele trabalha sozinho no comércio, mas ele vem, me dá bom dia e corre. Mônica Patrícia, muitíssimo obrigado mesmo, de coração. E Raquel, que está lá em Mesquita, também muitíssimo obrigado. Quelimar, entre becos e viela, há sempre um artista na favela. José Carlos Machini, já 1h da tarde estaremos almoçando, batendo aquele papo para criar, Deus sabe que grande projeto vem aí, né? Imagina, eu com o síndico da Passarela, alguma coisa de muito sério vai surgir, aguardem aí. Portanto, peçam, por favor, aos seus vizinhos que tomaram a primeira dose, que não se esqueçam de tomar a segunda, porque ontem já foi, tá? Através de dados estatísticos, 80 mil pessoas que tomaram a primeira vacina, que deveriam ter tomado a segunda, não compareceram para tomar. Então vamos fazer uma campanha em massa? Vamos pedir essas pessoas para tomarem a segunda vacina, porque essa doença está matando. Ontem eu tive a notícia de uma criança com 10 anos hospitalizada, né? Então essa Covid já não é só para idoso, é para qualquer pessoa. Então, por gentileza, água, sabão e gel. Nilza, por favor, hein? Josiana, por favor, muito cuidado nesse trabalho, muito cuidado. Água, sabão e gel. Ao chegar em casa, por favor, tire essa roupa, não deixe essa roupa dentro de casa, cuide dessa criança. Marcele Dubai chegando agora, já vai embora quando eu falei do Maranhão, né? Vê se eu posso com você. Não, né? Vou botar você de castigo. Onde é que está café? Já que chegou leite. Eu tinha uma dupla, né, todo sábado, que era café com leite. Isso aí não é, como se diz aí, nenhum bullying não, hein? Mas a gente acabou apelidando, né? Café com leite e chocolate. Então, nós, em algum momento, temos que ter uma prosa, né? Esse trio, né? Café com leite e chocolate, né? Então, Marcelo Dubai, beijo nas crianças, né? No esposo, e por favor, se cuidem. Água, sabão e gel e máscara. Não saia de casa sem máscara. E avise os vizinhos que tomem a segunda vacina, porque 80 mil pessoas que tomaram a primeira vacina não voltaram para tomar a segunda, tá? Josiana, um beijo aí para a família Civil, né? Recomendações ao professor Sérgio, espero que ele esteja bem, né? Porque eu posso ter saído do Civil, mas a amizade continua para todo sempre, acredito eu. E estou sempre muito ligada e antenada com as coisas que acontecem na instituição, porque alguém me conta, e aí, né, eu não sou surda, tenho que ouvir. Portanto, recomendações ao professor Sérgio, espero que ele esteja estabelecido, e dizer que foi muito bom, mais uma vez, estar com vocês, e amanhã, às 11 horas, nós temos aqui um encontro marcado. Max Kinder, o homem que faz o programa Mistureba, e que ele está aí. Eu esqueço os dias que ele está, mas eu vou ter que propagar a Max Kinder, que é o homem que sabe das melhores mulheres, né, da Marquês de Sapucaí. Kinder, estarei almoçando 1h da tarde com o síndico da Passarela. Vem aí novos projetos, coisas boas, né? Enfim, vamos bater um bolão no carnaval, que se Deus quiser, em 2022 ou 2023. Deus é que sabe, nós não sabemos de nada. Fiquem com Deus, até amanhã, se Deus quiser, 12 horas e 14 minutos, na cidade mais bonita do Brasil, quiçá do mundo, que é o meu Rio de Janeiro, né? Como eu gosto do meu Rio. Eu sou apaixonada de carteirinha pelo meu Rio, o meu Brasil. Pena que a gente não sabe, como diz o Samba da Ilha, como será amanhã.
Max Serquim, boa tarde, fique com Deus e já já nós teremos na DC Miriti Dom Chico. Fiquem ligadinhos porque música popular brasileira é lá com Dom Chico. Nilza, se puder, aperte seu DAI, acompanhe Max Kinder e Dom Chico na DC Miriti. Os dois batem um bolão quando o tema é samba e carnaval. Conto com vocês. Até amanhã, se Deus quiser. Que Deus nos proteja. Água, sabão, gel e máscara. E Nilza, nada de festa, hein? Você tá fugindo para as festas e eu tô vendo, hein? Fica com Deus. Um abraço. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau. Fui.